desenvolver aqui as nossas relações interpessoais, melhorar as nossas relações interpessoais para entender o outro, ajudar a colaborar com o nosso semelhante, com os nossos estudantes. É importantíssimo que tenhamos esse olhar nesse momento, certo? Parou aqui, peraí. Pronto. Então, para que possamos seguir, né, nossos caminhos, desenvolvendo as relações interpessoais na família, no trabalho, em todos os lugares que estejamos, e que possamos seguir o nosso caminho, derrubando os muros, né, e construindo pontes. Então, assim, o objetivo do ano é esse olhar empático com os nossos estudantes, famílias e todos que estão vivenciando o processo educativo. Bem, pessoal, nós temos alguns combinados, certo? Para esse nosso encontro. Então, essa formação, ela é dividida em 3 momentos, ok? Primeiro momento, esse que está acontecendo agora, acolhida, tá? O segundo momento é o momento que teremos a palestra com Ana Virgínia, e o terceiro momento será o momento em que vamos disponibilizar 30 minutos para que todos vocês possam realizar os seus questionamentos e eu irei direcioná-los para a formadora. Então, eu solicito que escrevam no chat as suas perguntas, tá? Digitem aí no chat as suas perguntas e eu irei direcionar para que Ana possa responder, tá? Com calma e que seja um momento bem produtivo. Não podemos esquecer também, tá? De desligar os microfones, tá? Para evitar ruídos, evitar microfonia, né? Desliga o fone, por favor, amada. Caso aconteça alguma interferência, eu irei silenciar, tá? O microfone de todos. Avisar, informar a todos que esta formação está sendo gravada, tá bom? E será disponibilizada nas redes sociais. Portanto, é importante que todos procurem um lugar tranquilo, um lugar calmo, né? Para que possam aproveitar ao máximo este momento, evitar estar andando pela casa, evitar se alimentar. Então, vamos todos ter atenção nesse momento tão importante. Outra questão é a lista de presença, certo? A lista de presença ela será gerada pela plataforma. Então, é muito importante que todos fiquem até o final para que possa realizar o cômputo da presença de todos vocês aqui na nossa formação, ok? Então, esses são os nossos combinados. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui, o pessoal está chegando, 130 pessoas. Então, pessoal, não é segredo para ninguém, não é? Que nesta pandemia estamos nos reinventando e a cada dia aprendendo mais e mais, né? Desenvolver novas habilidades, novas competências para ensinar os nossos estudantes da melhor forma. Então, foi realmente um processo bem desafiador. E essa formação com o tema Os Desafios de Alfabetizar em Tempos de Ensino Remoto tem o objetivo de discutir estratégias
discutir ferramentas que possam colaborar, né, para desenvolver o processo de alfabetização e letramento. Então, quais são as possibilidades que podemos utilizar nesse processo? Também, como podemos tratar desse tema com as famílias? Então, vai ser bastante produtivo. E estamos aqui com a nossa maravilhosa formadora, Ana Virgínia Félix de Araújo. Ela, né, que conhece o nosso município, sabe dos nossos desafios, das nossas conquistas. Ela que é especialista em alfabetização e vem nos agraciar com todo o seu saber, com todo o seu conhecimento. É uma pessoa ideal, né, para trazer para a gente todos esses saberes. E Ana Virgínia, ela é funcionária pública há 28 anos no município de Feira de Santana, Bahia. Hoje é gestora escolar, é pedagoga, especialista em alfabetização pela UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em gestão educacional pela Faculdade Pitágoras. Ana é especialista em psicopedagogia pela FAC, professora de ensino superior pela Faculdade Visconde de Caru, no núcleo de pós-graduação Gastão Guimarães, com 3 artigos publicados na área da pedagogia universitária. Ela que também é formadora do PROFA, Programa de Formação de Professores Alfabetizadores do MEC, com 4 artigos publicados. Consultora educacional há 20 anos, realizando trabalhos presenciais e online em vários municípios da Bahia. Master Coaching, trainer em Programação Neurolinguística, PNL, terapeuta, que maravilha, né? Palestrante e graduanda em Psicologia pela FAM. Que maravilha, Ana, parabéns. Então, seja muito bem-vinda, Ana Virgínia. Gratidão por compartilhar conosco todo o seu conhecimento e sua experiência. Então, agora a palavra é sua. Bom dia! Tá me ouvindo, Elaine? Estou sim, estamos sim. Pronto. Então, todos estão me ouvindo. Bom dia, bom dia, bom dia. É uma alegria grande estar aqui. Vocês sabem o quanto que eu gosto desse município, o quanto que eu gosto de vocês. Na verdade, é um município que eu sempre digo que eu troco experiências, eu não venho nunca ensinar nada, eu sempre venho trocar, eu aprendo muito com vocês e venho trazer minhas contribuições. Então, é com o coração cheio de alegria que a gente está aqui nessa manhã para poder, mais uma vez, trocar experiências, pensar mais um pouco em situações tão desafiadoras, já que o ano de 2020 foi um ano muito diferente e que surpreendeu a gente de uma forma que nos levou a essas situações que até agora nós estamos nos refazendo, nos reinventando. Então, desde já, muita gratidão a esse município, gratidão à secretária da Educação, Aline, consequentemente ao nosso líder maior, que é o prefeito, que viabilizou todo esse evento também, a toda a equipe da Secretaria de Educação, que vocês, como eu, sabem da responsabilidade dessa equipe, e uma gratidão enorme a vocês que estão aqui. Nós estamos aqui com 133 pessoas nessa sala. Então, espero que seja um momento de muito... que a gente possa sentir realmente que valeu a pena. E agradecer especialmente a Elaine, que está aqui representando toda a equipe da Secretaria e está aqui mediando esse momento, e o tempo todo a gente vai estar contando com ela. Então, Elaine, muito obrigada desde já, desde o primeiro momento você já conduz de forma muito brilhante. E dizer que a gente vai falar agora de um tema que realmente já diz tudo, né? Um grande desafio. Mas eu quero aqui dizer que eu preparei com todo amor para dar o meu melhor para vocês na manhã de hoje, tá certo? Então, muito obrigada mesmo, vamos lá, né? Eu vou compartilhar os slides. À medida que eu for compartilhar, eu não vou estar tendo acesso ao chat, mas Elaine vai estar tendo acesso ao chat. E ela já vai anotando, mediando, para na hora do debate a gente discutir. Aproveita que está em casa, da minha casa para a sua casa, pega logo uma caneca com água aí, pede alguém para não precisar levantar, certo? Já espero que já tenham ido aí no banheiro fazer número 1, número 2, para todo mundo ficar concentrado aqui agora, né? E vamos que vamos.
Então vamos lá, deixa aqui eu compartilhar os slides com vocês para que a gente possa já começar a pensar sobre a alfabetização, que é um lugar que eu amo estar, que eu amo falar, é fruto dos estudos, da experiência, e como eu sou professora igual a vocês, né, é muito bom falar disso aqui. Elaine, os slides estão aparecendo aí, tá tranquilo? Estão sim, estão aparecendo sim, Ana. Pronto, então vamos lá. Então vocês já estão vendo aí a questão do tema já muito colocado, para que a gente possa pensar. Então, realmente, o desafio de alfabetizar em tempos remotos, né, em tempos de ensino remoto. Então, aquele bom dia, né, alegre para vocês, da cor laranja. Hoje eu estou de azul, em homenagem a vocês, que é a cor da marca do município. Então, eu vesti uma blusa azul, vocês sabem o tanto que eu gosto de laranja, mas hoje eu estou de azul, porque hoje eu estou de Ribeira do Pombal. Então, falar de alfabetização, falar de leitura, falar de alfabetização é falar de leitura, é falar de escrita. Então, como vocês sabem, o tanto que eu gosto de ler, o quanto que eu gosto de compartilhar leituras, eu vou compartilhar com vocês uma leitura de uma história de uma mãe que construiu, nesse período de pandemia, para a sua filha, para trazer uma resposta para a sua filha, uma possível resposta desse momento pandêmico. Então, a mãe, ela se colocou literalmente no lugar da filha para poder achar algumas respostas. E o nome da história diz assim: por que eu não posso ir lá fora? Então, essa é uma pergunta que a filha de Tatiane Araújo fazia para ela nesse período de pandemia. E aí Tatiane foi e escreveu a história Por que eu não posso ir lá fora? Então, aí estão os direitos reservados a Tatiane, né? Um livro feito por uma mãe que é terapeuta ocupacional para explicar à sua filha de forma lúdica o período de quarentena diante de uma pandemia. Tem alguém aí ainda com o microfone ligado, viu, Elaine? Certo. Para a gente poder evitar a microfonia. Conseguiu desativar? Aqui dá alguma coisa errada, dá tudo certo. Conseguiu desativar aí? Pronto. Conseguiu? É um costume. Conseguiu localizar, Elaine? Quem é que está com o microfone ligado? Alô, pronto. Ok? Oi, desculpa, desliguei já. Agora tá ok. Então é isso aí, né? Tatiane, ela fez esse livro, ela é terapeuta ocupacional, e ela fez esse livro para poder explicar à filha de forma lúdica o momento pandêmico. E a filha de Tatiane dizia assim: mamãe, papai, por que eu não posso ir lá fora? Por que eu não vou mais para a escola? Por que eu tenho que ficar aqui toda hora? Posso convidar meus amigos para brincar de bola? Venha cá, filha, eu vou te explicar. Você sabia que lá fora tem muitos vírus soltos pelo ar? Alguns nem nos fazem mal, mas outros, muitos doentes, podem nos deixar. Quando tocamos nos objetos, os vírus grudam nas nossas mãos. E para nos livrarmos deles, temos que lavar com água e sabão. Se você esquecer de se cuidar, pode ter febre e falta de ar. Mas como você é muito forte, rapidinho vai se recuperar. Ah, mas eu estou tão cansada de tanto tempo aqui estar. A minha vovó quero visitar. O vovô já saiu do hospital? Quando ele vai melhorar? Filha, eu te entendo, mas devemos em casa ficar, para a saúde de quem está vulnerável, conseguirmos preservar. Eu sei que a saudade faz doer o coração, mas devemos rezar e confiar nos supermédicos de plantão. Parece até que o tempo parou nesse cenário desesperador, mas podemos inventar tantas coisas. Olha só, na sala tem até um escorregador. Nas paredes meus desenhos vou pendurar, cabanas e pontes para me aventurar. Castelos muito fortes eu vou criar e a minha criatividade aprimorar.
O papai e a mamãe continuam a trabalhar. Dia e noite precisam revezar. Enquanto cuida de mim, o outro garante o din-din. Quando todo mundo em casa se trancar, o vírus de coroa não vai ter a quem pegar. Desapontado, a sua mala vai arrumar. Vai embora para sua casa e nunca mais voltará. Nesse dia, toda a chuva passará. No céu, um lindo arco-íris se formará. Todos poderão se reencontrar e sair às ruas para comemorar. Então, gente, assim como essa filha de Tatiane e todos os nossos estudantes, e nós também, estamos aguardando esse dia, né? Esse vírus vai arrumar sua mala, né? E a gente vai perceber o clima, o tempo muito mais bonito e vamos ter sim que comemorar, estar nas ruas comemorando, é isso que a gente quer, né? Então a gente acolhe vocês com essa história, para que a gente entenda o quanto que precisamos dialogar com os nossos estudantes, se comunicar com eles, estar próximo deles e entender um pouco dos seus sentimentos, das suas emoções, né? Então, por isso, a Secretaria de Educação trouxe um tema tão significativo, educação e empatia, construindo pontes entre a escola e a vida. Como está o nosso exercício da empatia na educação, né? A competência 9 das 10 competências da Base Nacional Comum Curricular começa com o verbo exercitar a empatia, né? Então, a gente vai falar de alfabetização, mas falar de alfabetização não é pensar apenas no código escrito, não é pensar apenas nos sons das letras, mas a gente precisa pensar antes na alfabetização das emoções, na alfabetização de sentimentos. E esses estudantes nossos que estão distantes, especialmente de forma física de nós, eles estão aí com um turbilhão de emoções, querendo encontrar respostas, assim como essa filha de Tatiane. E nós, adultos, professores, educadores, vamos sempre acolhendo, né, se colocando no lugar deles, para que a gente possa buscar respostas, aquelas que a gente não encontrar, dialogar com eles, para poder eles irem percebendo que nós estamos atentos a tudo que está acontecendo. Então, de fato, viver a empatia não é viver uma situação de empatia. A gente precisa, como diz a competência 9 da Base Nacional Comum Curricular, que é exercitar a empatia. A gente precisa fazer isso diariamente. De fato, se colocar no lugar do outro não é uma tarefa fácil, é por isso que tem que exercitar. Às vezes, hoje eu consigo, exatamente hoje, me colocar no lugar do outro. Eu posso aí pensar, como elas queriam estar ali, né? Na quadra do SEB, todo mundo se abraçando e tal. E aí, como a gente não, nesse momento não pode fazer isso, a Secretaria de Educação foi vendo outras formas de acolher, de fazer a formação, de não abrir mão disso. Então, é de fato um exercício diário a todo momento. Então, fica essa primeira reflexão aí para o tema desse ano, porque através da educação, fazendo o exercício da empatia, a gente tem mais possibilidades, sim, de construir pontes entre a escola e a vida. Não é só a família, mas a vida, né? Então, vamos fazer um pouco aí como Tatiane fez com a sua filha. E aí, pensar sobre esse desafio que é entender esse sujeito que está passando por um momento tão diferenciado como todos nós, que é esse estudante que está em casa, né? E saber que a gente precisa oferecer tantas coisas para eles, desde essa situação do contexto, da empatia, das emoções, dos sentimentos, do que está acontecendo, de como a gente está se sentindo, até propriamente os conteúdos específicos trazidos por essa organização pedagógica, de cunho acadêmico,
E o grande desafio também é pensar como desenvolver essas habilidades, já que as famílias, quem está em casa, não são professores, são educadores, né? Então, alfabetizar e o ensino remoto, de fato, é um grande desafio. E aí a gente pensa muito na vida, na saúde, né? A escola ainda não voltou porque os órgãos competentes de saúde ainda não autorizaram. E Emília Ferreiro, ela já via esse processo de alfabetização como algo muito mais amplo do que às vezes a gente consegue ver, como eu disse, né? A alfabetização não é só pensar no código escrito ou na sonorização da letra ou na leitura específica, mas é de fato um processo que envolve o desenvolvimento sistêmico do sujeito, da linguagem, das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas necessidades até chegar à aquisição propriamente da leitura e da escrita. Então, Emília Ferreiro, ela tem uma citação que eu gosto muito, que ela diz assim: o direito à saúde significa, entre outras coisas, o direito de todo indivíduo a uma atenção médica atualizada, de acordo com os avanços científicos e técnicos desta área profissional. O direito à alfabetização não pode significar menos do que isso. Imagine, ela escreveu isso em 2006, onde nem se sonhava numa pandemia, ninguém esperava em viver uma situação dessa. E ela já trazia uma reflexão de que o direito à saúde, ele é tão importante quanto o direito à alfabetização. Então, nosso desafio é, hoje a gente precisa oferecer saúde para a população. Quando eu digo a gente, é enquanto sociedade civil, mas na verdade é uma responsabilidade de fato do profissional de saúde e dos gestores maiores. Mas quando eu falo isso, é enquanto sociedade civil, que a gente paga os nossos impostos para contribuir com isso. Então, de fato, todo ser humano precisa de saúde, nesse momento mais ainda, mais cuidado. E paralelo a isso, a esse direito de ter saúde, de cuidar da saúde, ele também precisa ter o direito de se alfabetizar. E aí ela termina o texto dizendo, não pode significar menos do que isso. Então, se todos os órgãos de saúde estão fazendo o possível e o impossível para tratar da melhor forma essa questão da pandemia, a gente também, enquanto professor, enquanto educador, e aí no caso de Ribeira do Pombal, enquanto Secretaria Municipal de Educação, e todos nós aqui que fazemos essa educação, a gente de fato precisa garantir esse direito de alfabetizar. Do mesmo jeito que o direito à saúde também está buscando ser garantido. Então, essa é uma das reflexões que eu quero deixar para vocês. E aí, o que podemos fazer? Eu acho que essa é a grande pergunta na manhã de hoje, né? O que devemos fazer? Será que apenas mandar atividades xerocopiadas num kit para as famílias é o suficiente? Será que apenas pegar atividades da internet e enviar é o suficiente? Apenas uma atividade, muitas vezes, a cada dia, né? Se a gente for parar para pensar, chega muito pouco para alguns estudantes. Muito pouco. E, às vezes, a gente se sente paralisado em fazer o quê? Se o nosso município tem muito trabalho, muitas escolas no campo, muitos estudantes no campo, o que fazer? Né? Às vezes bate um desespero. Mas eu quero dizer para vocês que com toda essa realidade dura, que não é só de Ribeira do Pombal, a gente de fato precisa se unir para fazer algo que chegue até eles. O ano passado foi um ano que todo mundo tomou susto, a gente foi fazendo logo na urgência o que era possível fazer. Foi um ano atípico, não só pela pandemia, mas um ano político, que a gente sabe que envolve outras questões, né? Mas, assim, o que é que, de fato, agora, dessa experiência de 2020, que a gente percebeu que algumas coisas poderiam ter sido feitas e não fizemos por uma série de motivos, não é para culpar ninguém, não é para que apontar dedo para ninguém, mas talvez, cada um aí na sua experiência, com o que viveu, né? Pode ficar aquela sensação de realmente a gente poderia ter feito mais. Por quê? Principalmente a alfabetização.
Porque os estudantes que já lê, já escreve, automaticamente quem lê, quem escreve já tem uma autonomia para fazer muitas coisas. O sujeito que não lê e não escreve, a autonomia dele é muito baixa. Ele pode ter autonomia de sair de casa, ele pode ter autonomia de tomar banho, ele pode ter autonomia de ligar uma televisão, ele pode ter algumas ações com autonomia. Mas ele fica limitado. Porque ler e escrever liberta. Ler e escrever lhe dá poder. Né? Então, a preocupação maior com a alfabetização nesse tempo de pandemia é porque a gente precisa fazer o a mais, botar a nossa cabeça para funcionar. A gente fala tanto de tecnologia, de novas tecnologias. A grande tecnologia é a nossa mente. Tudo que a gente está vivendo aqui nessa sala, né? Desde o aplicativo, a internet, os slides. Eu estou aqui com câmera no computador, câmera a mais, eu estou com microfone, eu estou com fone, e eu acredito que a Elane também está aí com tudo isso. Todas essas ferramentas foram criadas por uma mente humana. Então, a gente já sabe que são ferramentas tecnológicas. A grande tecnologia é a nossa mente. Então, precisamos fazer uso dessa criatividade para encontrar possibilidades. Só colocar a realidade e os obstáculos à frente, a gente não vai enxergar possibilidades. Né? Então, vamos já pensar nas possibilidades. Aqui nós vivemos experiência no ano passado de ter alguns resultados significativos com a alfabetização, mas realmente tivemos que sair completamente da zona de conforto. Encaminhar as mesmas atividades que a gente fazia na escola, em muitos momentos não deram certo. Imprimir atividades da internet só para dizer que mandou, muitas vezes não deu certo. Resistir ao processo digital só atrapalha, né? Então, é muito importante pensar que a pandemia veio tirar a gente também da zona de conforto. Nós, professores, não somos mais os mesmos. Eu falei outro dia para alguém que em 28 anos de educação, eu acho que foi um dos anos que eu mais estudei, foi o ano de 2020. Com 28 anos de educação, sempre estudando, sempre buscando entender, mas 2020 foi um dos anos que eu mais estudei. E olha que eu estou a um ponto de me aposentar. Eu me aposento esse ano, eu faço 50 anos em novembro e provavelmente em março eu já vou estar aposentada. Mas eu vou estar aposentada da Prefeitura de Feira de Santana. Mas do trabalho, eu quero trabalhar aí até 80, 86 anos, por aí, se Deus permitir, com vida e saúde. Então, veio tirar a gente da zona de conforto, veio mostrar que muitas coisas do que a gente já ouvia desde a década de 90, com as competências essenciais para o mundo, né? Lá em Jacques Delors, nos 4 pilares da educação, né? Muitos artigos da LDB, os teóricos da educação que falam tanto de uma educação, o estudante como autônomo, como protagonista, o professor como mediador, isso aí a gente já ouve desde a década de 90. E nós estamos no século 21, nos anos 21, e tem lugar do país que está muito distante. Então, a pandemia agora veio dizer ou é agora ou é agora. E aí, uma das grandes possibilidades é, de fato, o acesso ao estudante e à sua família. Mas, Ana Virgínia, como é que eu vou ter acesso ao estudante e à família se no povoado tal não tem internet, no povoado tal não tem celular, o celular dos pais não é bom, o aplicativo não baixa. Então, são uma série de obstáculos que querem nos paralisar. Quais as possibilidades de acesso? Não tem internet? Pode ligar para falar com o pai, faz o atendimento por ligação. Porque
Tem celular que não serve para nada, nem para um WhatsApp, para um aplicativo, mas pelo menos serve para falar. Então, eu vou falar com esse pai pelo celular, ligação? Vou. Quantas vezes eu vou ligar por semana? Vou dizer a ele que o atendimento é por celular, é por ligação, porque não tem aplicativo, porque não tem WhatsApp. Esse é um caminho. Ah, tem lá no povoado um lugar que a gente pode gerar, tipo uma rádio escola, uma rádio local, usar uma caixa de som, um microfone. Alguém que está lá no povoado que pode fazer uma rádio similar para gerar informações, para colher informações. Pode? Pode. Tem lá no povoado um espaço de atendimento que pode colocar um computador, que pode botar um roteador a mais. O que é que a gente pode fazer? Né? Porque, assim, o não a gente já tem, os obstáculos a gente já conhece. Então, na nossa experiência aqui, a gente ligou pai por pai, estudante por estudante. Foi um mutirão. Quem estava disponível, quem estava a fim de fazer, fulano você quer, professor você quer, funcionário você quer, nanana quer. Pronto, quem está afim, bora. Bora aqui dividir. Você fica com a turma A, você fica com a turma B, bora saber da realidade dessa família, liga para todo mundo, anota a situação, quem tem internet, quem não tem, quem tem celular não tem, quem não tem computador não tem. Bora investigar a situação desse estudante, dessa família. Anotamos tudo. Depois que pegamos esses dados, aí a gente partiu para o plano de ação. Né? Então, teve casos, inclusive, não aqui em Feira de Santana, na minha realidade, porque minha escola é de sede, mas municípios que eu faço consultoria, como presidente Tancredo Neves, teve professor, teve gestor que foi até a casa do estudante. Ô, Ana Virgínia, eu não sou obrigada a ir na casa. Eu vou correr risco de corona. Eu sou professora de grupo de risco. Tudo isso tem que ser pensado. Se você é professora de risco, independente de ser professora, você é um sujeito de risco, você não vai sair de casa. Eu tenho professora na minha escola que é professora de risco, inclusive ela tem asma, é uma pessoa que realmente, se ela tiver que ajudar, ela vai ter que ajudar da casa dela. Então, é fazer o levantamento de todas as situações. A gente tem que pensar em possibilidades. O que não dá é só olhar para os obstáculos e dizer, ali não vai porque não tem internet, ali não vai porque isso não chega, ali não vai. Né? Teve situações que teve gestor que foi na Secretaria de Educação, pediu carro, foi até o povoado, né? Passou o dia lá, enfim, eu não estou aqui dizendo que é para vocês fazerem isso. Eu só estou dizendo que amanhã de hoje eu estou aqui para provocar vocês a pensar em possibilidades para 2021, que em 2020 muitas aqui pensaram com certeza, porque eu conheço vocês. Eu não estou falando em um município de pessoas que são acomodadas, eu estou falando em um município que sempre quer dar o a mais, mas eu tenho certeza, estou aqui já falando na certeza, que muitos de vocês aqui pensaram em quantas coisas para fazer e realmente tiveram limitações. Mas vai desistir? Não. Eu pensei isso aqui o ano passado, não deu, mas agora eu vou voltar. Quem sabe se agora eu não consigo, é um novo ano, vem aí um prefeito cheio de gás, uma secretária cheia de... Eu não estou dizendo que quem estava não estava com gás, mas a gente sabe que finalização de gestão com política pelo meio, muita coisa fica parada. Então, assim, acesso ao estudante e à família das diversas possibilidades que puder. Né? E aí, fez esse levantamento, teve esse acesso, aí a gente começa a montar um planejamento a partir da realidade. Nesse planejamento, você também vai ver, muitas vezes, que você não vai conseguir atingir a todos inicialmente. Teve um povoado em Presidente Tancredo Neves, no município que eu faço consultoria, que inicialmente a gente só conseguiu atender com qualidade mínima 17 famílias. Mas é melhor 17, gente, do que nenhuma. Lá no povoado, não sei da onde, eu tenho 22 famílias de crianças no processo de alfabetização. Diante de tudo que a gente levantou, a gente só vai conseguir
Atender 10. Atende às 10, gente. É menos 10 crianças distante desse processo. Que dá direito à vida também. A vida não é só cuidar da saúde. O tema nosso é educação e empatia construindo pontes entre a escola e a vida. A vida não é só cuidar da saúde. Saúde é um dos pilares da vida. Educação é outro. E dentro da educação, ler e escrever é o grande pilar. Quem não lê e não escreve é limitado. Para a gente também sair dessa zona do 100%. A gente tem que oferecer para todos. A gente tem que buscar todos. Mas numa situação dessa, talvez a gente não consiga todos. Né? Então, levantou dados, ligou, se teve jeito de ir lá, se teve jeito de pegar informações com o vizinho, botar um microfone numa localização para ouvir as pessoas, para passar informações, enfim. Passar um carro de som, não sei. Eu estou aqui só dando possibilidades. Vamos planejar. Então, diante disso, eu tenho esse quadro de famílias que têm internet. Esse aqui não tem internet. Esse aqui nem um celular tem. Então, eu vou ter que fazer planejamentos diferentes. Para quem tem internet, eu posso fazer uma aula síncrona, como eu estou fazendo aqui. Eu posso trabalhar com WhatsApp, se por acaso o celular for ruim para ter um aplicativo desse. Aí eu vou organizar atividades de acordo com aquele levantamento que eu fiz. Não é simplesmente copiar a atividade e mandar para dizer que mandou. Isso não é fazer alfabetização, gente. Vocês são professores como eu e sabem. A gente está dentro de uma sala de aula, na experiência antes da pandemia, e como é que era? A gente tinha lá 20, 25, 10 lê, 10 não lê, e 5 nem no lápis pega. Estou falando aqui de forma geral, que ainda a situação é mais séria do que esse exemplo simples que eu dei aqui. Nessa pandemia também não é diferente. Você tem que olhar para a diferença. Fala tanto de ensino híbrido, de personalização do ensino. Personalizar, a gente já personalizava quando a gente já orientava no Profa. Quem fez o Profa aqui sabe. Quando a gente fazia o grupo de menino que só identificava letra, menino que já lia palavra, menino que já lia frase. O que é que eu estava fazendo ali? É personalização do ensino. O ensino híbrido veio agora potencializar, trazer metodologias ativas para personalizar isso mais com força, com o uso das ferramentas digitais. Né? Então, o que é personalizar? É você dar a cara do outro. Eu vou personalizar o chá de lingerie de fulano, eu vou dar a cara de fulano. Então, eu vou dar àquele estudante a cara dele. O que é dar a cara dele? Como ele aprende, o que ele aprende. Se ele aprende mais ouvindo, é desenhando, é vendo, é sentindo, é pegando. Então, quando a gente faz esse levantamento do acesso às famílias, eu tenho que fazer um plano de ação. E aí, o seguinte, cheguei para alguns que têm mais facilidade, beleza. Mas eu tenho que pensar em muitas outras possibilidades, que é chegar a esse que não tem nada. Né? Os profissionais de saúde ficam o tempo todo à frente do vírus. Eles estão o tempo todo com os pacientes que estão com vírus. Né? A gente já vai fazer 1 ano. Foram muitas ondas. Né? Qual o momento que os órgãos de saúde já têm liberado determinadas coisas? Foi se liberando. Né? Chegou um momento que teve lugar que deu lockdown, aqui deu lockdown, em Pombal deu lockdown. Quando é período de lockdown, não se faz nada mesmo, não. Pronto, passou o lockdown, analisou, os órgãos de saúde liberou isso, liberou aquilo, liberou aquilo. A mesma coisa tem que acontecer com a educação. Até onde podemos? A gente pode, na escola, atender um pai? Aqui em Feira de Santana, por exemplo, a gente tem no nosso protocolo o plantão pedagógico. De segunda a sexta, nós gestores, a gente faz a escala e nós vamos para a escola atender em salas diferentes, mantendo todo o protocolo de biossegurança, atendendo a família por 50 minutos com agendamento.
E nesse atendimento da família, a gente também pode atender o estudante. Isso podia ser feito no início? Não. Mas depois foi liberado para fazer. Então, que momento foi liberado as situações em Ribeira do Pombal que não se fez e que agora pode fazer? Não é? Por quê? Porque a gente sabe que as famílias, a maioria, frutos, ou que são matriculados na escola pública, desculpem, muitas famílias são o quê? Semi-analfabetos. Eles realmente precisam de ajuda, eles precisam de orientação. Então, que novas ações vocês, como professores, vão pensar em possibilidades e buscar a Secretaria de Educação para poder viabilizar? Né? Esse ano a gente precisa dar mais para esses estudantes. A gente não sabe ainda quando volta. Alguns municípios estão achando que vai voltar em junho, outros estão voltando que vai voltar em maio. Aqui, Feira de Santana tem uma previsão de voltar para junho, né? Mas, pelo menos, a expectativa é que o primeiro semestre todo seja remoto. E a gente vai deixar chegar muito pouco para os estudantes. A gente vai fazer um ano de pandemia. Algumas coisas a gente já aprendeu como é que faz com essa pandemia. Lá atrás, não, ninguém sabia. Saiu todo mundo louco, correndo para aprender. Né? Então, por isso a reflexão. Então, já dá para ir na escola, já dá para fazer um plantão, já dá para fazer os estudantes, principalmente aqueles que não têm acesso à internet. Eu sou uma escola de sede. Aqui no centro da cidade, a minha escola, de junto da minha casa, eu estou a 5 minutos da minha escola. E eu tenho famílias que não têm internet por vários motivos. Ou eu não tenho como pagar a internet de Wi-Fi. Ou o meu celular não presta. Ou por quê? Porque são pessoas vulneráveis em todos os sentidos, inclusive economicamente. Então, a gente pegou o programa Escola Conectada, colocamos roteador em todas as salas da escola, e aí a gente atende nas salas. E aí é o seguinte, teve escola aí, talvez, em Pombal, que já pode ter recebido essa verba, né? Então, a Secretaria de Educação, de repente, pode não conseguir estruturar tudo. Aqui mesmo, algumas escolas receberam computadores, outras não. Então, assim, o que é que a Secretaria pode oferecer para todos? O que a Secretaria não pode? O que é que a escola também pode ajudar? Tudo isso tem que ser pensado. Então, a gestão precisa se mobilizar e os professores também, né? Para pensar essas possibilidades. E aí, sim, é planejar... Tem algum microfone ligado aí. É planejar pensando nessa diversidade. É se organizar pensando nessa diferença. Ô, Ana, ligue seu microfone, por favor. Eu silenciei aqui. Sim. Fácil não é fácil, viu, galera? Não é, eu digo porque quando foi mais para frente, que as coisas aqui foram liberando mais, e a gente foi entendendo também, é mais trabalho e tudo, mas a gente também aprende, e o mais, a gente vê que a gente deu o direito a esse estudante de se alfabetizar. O uso das ferramentas dos recursos digitais. Meu colega professor, a nossa resistência, ela acaba na pandemia. Quem tinha resistência de recursos digitais, acabou agora. A gente não tem mais opção. Ou a gente, de fato, enfrenta, ou a gente vai ficar para trás, a gente não vai conseguir dar aula mais. Ana Virgínia, mas eu não sei nem baixar um aplicativo. Talvez sua formação agora vai ser isso aí. Você vai procurar aí a equipe técnica da secretaria, ver cursos que estão oferecendo. A internet hoje oferece uma série de coisas, inclusive de forma gratuita. Nessa pandemia, gente, eu fiz 5 cursos de marketing digital, eu fiz 3 cursos de recursos digitais. E ainda não sei quase nada. Porque não é uma coisa que se aprende em 6 meses, não. A gente vai aprendendo. Então, eu como professora, conheço aplicativos que favorecem jogos para as crianças. Eu conheço aplicativos que traz a questão da leitura. Eu conheço aplicativos que traz livros em PDF, que traz leituras mais dinâmicas.
Eu conheço aplicativos que vai me ajudar a construir uma atividade que tem mais a ver com aquela família. Por quê? Porque isso tudo vai potencializar. Teve um município que eu trabalho que no povoado a prefeitura não tinha como instalar a internet para todo mundo. Questões de orçamento. Nós pensamos o que fazer e quebramos a cabeça, Candial, o município. As escolas tinham uma certa verba, a prefeitura conseguiu outra, e aí foi comprado caixinha. Vocês estão vendo essa caixinha aqui? Foi comprado caixinha, essa caixinha para todos os estudantes da zona rural, que é o campo, né? Pendrive para todos os estudantes. Os professores faziam podcast, os professores cantavam, os professores orientavam, os professores faziam rima, porque vocês que têm experiência de alfabetização como eu tenho, a questão de ouvir histórias, ouvir rimas, potencializa a sonorização para esse estudante se alfabetizar. Eu conheço milhões de experiências, vocês também, das crianças que se alfabetizaram de tanto ouvir histórias, de tanto ouvir rimas, de alguém ler para eles. Então, o que é que a gente fazia? O professor gravava o podcast com rimas, sonorização. Essa caixinha ia para a casa das famílias. Não, a caixinha foi, e os pendrives iam para a casa das famílias a cada 15 dias. O pendrive ia e voltava, né? O gestor, alguém da escola, ia lá no povoado, pegava esses pendrives, trazia para a sede, higienizava, entregava para o professor fazia lá os arquivos. Tinha famílias que a gente sabia que tinha televisão com pendrive, porque com o auxílio emergencial, família que não tinha televisão passou a ter, porque comprou com auxílio emergencial. Aí a gente também mandou alguns arquivos de imagem, abria na televisão, estudava. A Ana Virgínia resolveu o problema de todo mundo? Não, não resolveu, não. Ah, teve pendrive que perdeu? Teve pendrive que perdeu. Porque quando a gente dá lápis para o menino não perde. Quando a gente dá uma fichinha lá com o nome dele, quando é no meio do caminho a ficha cai, na hora de... Isso acontece, são crianças, são pessoas. É movimento de gente em casa. Os pendrive. Meu pendrive perdeu. Pois aí agora você vai comprar. Recebeu auxílio emergencial, fizemos o levantamento de quem fez auxílio emergencial, você recebeu o pendrive, agora você vai comprar, sabe por quê? Porque você comprando, você vai ter mais cuidado. Ligamos para a família e tal. Não, você vai comprar. E aí, conversando e tal, alguns compraram, outros não compraram. Porque é assim, a gente não tem controle sobre a vida das pessoas. O que a gente tem que fazer como educador, de novo, possibilidades, gerar, acompanhar, monitorar, saber o que está fazendo. Mas a gente via nos vídeos, né, aqueles que foi possível de gravar, as crianças recontando as histórias, cantando as músicas, fazendo os trava-línguas de ouvir na caixinha de som que a Pro mandava. A orientação que a Pro mandava para a família pela caixinha. Não sabem ouvir? Rala no chão, bota a bunda para cima, bota a bunda para baixo. Então, vamos ouvir também coisas que vai ajudar aí no repertório de audição dele, que não é só rala a bunda para cima, rala a bunda para baixo, né? Aí a gente tem que pensar também nesse movimento quais habilidades desenvolver com os estudantes, visto que ele está em casa com a família que não são professores, famílias que também não dominam muitas vezes a leitura e a escrita, né? Então, a gente tem que ter clareza disso. O Estado hoje fala muito de currículo essencial. Vocês têm um currículo aí. Após o acesso a essas famílias, um diagnóstico fruto de informações, ou se puder fazer um diagnóstico com alguns estudantes, isso já dá alguns indicativos de quais habilidades fazer escolha no currículo de vocês. Quem é primeiro ano vai imprimir lá os organizadores curriculares do primeiro ano e fazer o marca-texto. Essa é a habilidade que eu vou trabalhar na pandemia. Não precisa 10 habilidades, não, gente. É 1, 2, 3, porque a habilidade é algo que precisa de tempo. A habilidade não é objetivo.
Eu tenho o objetivo de eliminar 12 quilos. Eu alcancei e eliminei 12 quilos. Quando é com 2, 3 meses, eu engordei os 12 quilos todos de novo. Eu não tenho habilidade de ter uma educação alimentar saudável. Eu alcancei o objetivo de eliminar os 12 quilos, mas eu não sou hábil para poder fazer esses 12 quilos não voltar mais. Percebe a diferença? Então, o objetivo é algo que se alcança muitas vezes em pouco tempo. E a habilidade não, a habilidade precisa de um tempo maior para desenvolver. Então, na hora que vocês pegarem o currículo aí do grupo 5, de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, o menos é mais. Vai lá, olha e fala, essa habilidade é o que a gente quer para esse ensino remoto. Se a gente conseguir já desenvolver um pouco, não é nem que vai desenvolver para os estudantes estarem hábeis nisso, não. Mas se já conseguir trazer atividades, exercícios que já vai ajudar a lição, quando eles vierem para o presencial, ele já não vai vir, né, com esse cérebro inativo, com esse cérebro sem desenvolver cognitivamente a linguagem, né? Tudo isso precisa ser pensado. Né? Então, é hora mesmo de, a Undime fala o tempo todo, as lives do Conselho Nacional, dessa reorganização do currículo. Não faz nada demais não, gente. Pega o currículo de vocês e seleciona, sabe, com um olhar mesmo real do que é possível fazer. Atendimento aos estudantes é outra possibilidade. Quem tem internet, faz o atendimento no celular mesmo. Mas atende individualmente. Porque é individualmente que você vai conseguir ver algumas coisas. Você vai ver a oralidade desse estudante. Você vai conversar com ele sobre os sentimentos. Você vai poder exercer a empatia. E você pode fazer algumas atividades, por exemplo, focar aqui uma bexiga, aparecer a letra B. Que letra é essa? É você e ele. Ah, Ana, mas os estudantes que não têm internet, a alternativa que a gente encontrou aqui em Feira de Santana foi fazer os plantões. Qual seria a alternativa em Ribeira do Pombal? Conversar com a mãe pelo telefone para atender esse menino individualmente? Agora, o atendimento individual tem que ter. Isso é necessário. Porque se ele estivesse na escola, de forma presencial, quantas vezes a gente tira o menino da sala para pedir para o coordenador atender? Quantas vezes a gente deixa ali alguns brincando, com vários brinquedos para a gente atender aqui na nossa mesa, aquele que ainda não sabe identificar uma letra? Então, no ensino remoto tem que ter atendimento individual. Aqui a gente faz individual na chamada de vídeo pelo WhatsApp, aqui a gente faz no plantão pedagógico e aqui a gente faz por ligação. Porque às vezes tem telefone que nem o WhatsApp tem. O aparelho é tão ruim que malmente consegue uma ligação. Ah, Ana, e nenhuma dessas possibilidades. A outra possibilidade é ver um espaço no povoado, se pode ir lá fazer um plantão de uma vez na semana, 2, e atender individualmente as crianças que conseguirem atender. E aí ver o nível que ele está, já orientar uma atividade. A gente tem que pensar em possibilidades e das possibilidades já ver o meio que pode acontecer, tá? Então, Emília Ferreira também diz que um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. A gente não pode deixar essas crianças sem pensar. Cérebro inativo, cognitivamente, com os conhecimentos em especial de alfabetização, a gente vai ter prejuízos aí para 5 anos. Então, vamos minimizar os prejuízos, porque os prejuízos eles já são reais. Eles já estão aí, né? E aí, outra grande possibilidade é a formação das famílias. Ô, Ana Virgínia, como é que eu vou formar as famílias? Primeiro, formar mostrando a importância dessa família ser parceira. Já começa por aí. Dessa família entender que nós estamos em casa não porque queremos, mas fomos obrigados. Mostrar para essa família a importância de uma rotina, a rotina da segurança. Por que a gente ouve das famílias que na escola as crianças conseguem fazer em casa não? Porque na escola tem rotina.
E muitas vezes em casa não tem. Ah, Ana Virgínia, mas eu já liguei para 100 famílias, já falei, não faz. Não é? Acontece isso, acontece. Mas do mesmo jeito que a gente faz 100 vezes, fala 100 vezes com os estudantes na escola, a gente vai falar para as famílias. Quando a gente fala com o nosso filho para escovar os dentes 100 vezes, né? Olha, estou aqui para ajudar vocês. Se a gente não se unir, seus filhos vão ter perdas. É um trabalho de conscientização. É exaustivo? É. Mas a gente tem que olhar, gente, para essa sociedade que está chegando aí. Essa pandemia vai deixar prejuízos. Bote aí, eu estou botando 5 anos no mínimo. Então vamos resgatar nossas mangas para a gente minimizar esses prejuízos. Então é mostrar para essa família que ele precisa ter uma rotina em casa, pelo menos de 1 hora de estudo, de 1 hora e meia. Ô, Pro, mas eu não sei ler, eu não sei escrever, então vou te dar algumas dicas aqui. Coloque ele para fazer um desenho. Eu vou enviar aqui ó, o kit pedagógico com algumas letras móveis. O que é possível para cada família? Tem um vizinho que pode ajudar? Tem alguém dentro de casa que sabe ler e escrever que pode ajudar? É o irmão, é o primo? Quem é que pode ajudar? Tudo isso tem que fazer levantamento. Porque aí, ó, por exemplo, se ele tem um irmão mais velho, você não vai atender só a mãe, você vai atender o irmão mais velho para orientar a atividade. A gente fez isso demais aqui. O irmão que era mais velho, que já lia e escrevia, atendia. Se conseguir meia hora, gente, 1 hora por dia, levante as mãos para o céu. Porque esse menino, pelo menos, ele não está parado de tudo, né? Então, a gente tem uma experiência que foi muito bacana. Nós criamos um projeto chamado Uma Casa Alfabetizadora, certo? Esse projeto, ele aconteceu de que forma? Eu gravei vídeos com crianças de 4 anos, crianças de 6 anos, para mostrar intervenções caseiras de como alfabetizar com rótulos dentro de casa, com o celular, com compras dentro de casa, com lista de supermercado. Então, eu fiz essas intervenções na minha casa, na casa de Malu e na casa de Liz. Aí, esses vídeos iam para as famílias. Paralelo a isso, eu fiz 5 lives para as famílias que tinham acesso ao online. As famílias que não tinham acesso ao online, a gente fazia o atendimento individual e entregava os vídeos no pendrive para aqueles que tinham televisão, que tinham pendrive, ou para aqueles que tinham algum computador. Quem não tinha nenhuma coisa nem outra, ouvia a minha voz pelo pendrive só de voz, né? Que a gente chama de podcast. Então, foi um sucesso o projeto Uma Casa Alfabetizadora, certo? Então, eu gostaria de convidar vocês a visitar o meu Instagram. Lá no meu Instagram, no link da bio, tem lá o link Uma Casa Alfabetizadora. Quando vocês clicarem lá, todos os vídeos estão disponíveis que foram gravados por mim. Eu poderia passar aqui alguns vídeos agora, mas tem vídeos de 15 minutos, de 20, de 10. E aí, ó, vocês podem ver a minha explicação toda de atividades aqui na minha casa, que eu oriento as famílias, eu falo para as famílias. E também no meu canal do YouTube, também convido vocês a visitar o meu canal do YouTube. Lá tem as lives que foram feitas para as famílias, e lá tem também alguns vídeos com alfabetização, que eu falo para as famílias. Então, vai lá no meu Instagram, aproveita, já me segue, clica no link da bio. Quando vocês clicarem no link da bio, tem vários links. E tem um link que tem lá, Uma Casa Alfabetizadora. Vocês vão ver os vídeos. E aí, vocês assistindo, inclusive tem um vídeo que eu faço na cozinha da minha casa, falando sobre os rótulos, falando sobre o celular e tal. E aí foi muito bacana, porque os pais, muitas famílias conseguiram transformar sua casa em uma casa alfabetizadora. Aqui, por exemplo, é a imagem de uma casa, de uma família, né? Onde as atividades que a gente orientava nos vídeos e o professor também orientava, essa família, de fato, transformou a casa dela numa casa alfabetizadora. A gente fez toda uma orientação. A família, o pai e a mãe que não lia, a gente pegou o irmão mais velho, a gente perguntou se tinha uma madrinha, a gente cavou onde a gente pôde pessoas que poderiam ajudar. E aí a parede da sala da casa, né, com as atividades que a Pro mandava,
mais palavras que a Pro trabalhou, e foi um resultado muito bacana. E essas crianças, muitas melhoraram o nível de leitura e escrita, muitas avançaram bastante, né? E aí, no final, nós demos um certificado, né? Para cada família, e principalmente aquela pessoa que estava à frente do trabalho com a criança, certificamos que João participou da formação na casa alfabetizadora ministrada pela professora Ana Virginia Feijão com a carga horária tal, com a carga horária de lives, foi uma carga horária de 10 horas, e os vídeos foi uma carga horária mais ou menos de, se eu não me engano, acho que 2 horas de vídeo, divididos em 10 minutos, 20 minutos, 7 minutos. E aí a gente fez esse evento de encerramento numa live também, e mandamos o certificado, alguns mesmo por e-mail, quem tinha, outros a gente imprimiu para buscar na escola, e aí foi muito bacana. E aí, assim, eu preciso já finalizar a minha fala, que vocês vão perguntar, já está no horário, né? Quais possibilidades para 2021? Aqui é uma família, como vocês estão vendo aí, né? Outra família. Então, assim, quais possibilidades para 2021? O que é que nos vai tirar da zona de conforto? Que atividades nós vamos elaborar que tem a ver com a realidade do meu estudante de ensino remoto? Eu já vou mandar as palavras cortadas? Eu já vou mandar as letras móveis? Não adianta só mandar atividade de internet, não, gente. Os pais não são professores. Muitas vezes eles nem sabem ler aquela consigna que está lá, então manda a atividade já pronta. Já manda a frase no cartaz, já manda as letras cortadas, já manda as palavras cortadas. O menos é mais. Se eles conseguirem ler 5 palavras com alguém da família, já ajuda. Para de ficar mandando kit de atividade impressa, porque não vai adiantar de nada, o menino não vai fazer. Sabe? Então, eu espero que essa formação de hoje provoque vocês, e vocês têm mente brilhante. Assim como eu tenho uma mente, todos aqui que estão nessa sala têm uma mente, e nós temos mentes brilhantes. Ana Virgínia teve a ideia da casa alfabetizadora. Com certeza aqui tem gente que vai ter ideia melhor, porque o que Ribeira do Pombal sabe fazer é isso mesmo, é fazer o melhor. Então eu quero boas notícias, viu, Elaine? De experiências maravilhosas que saíram de alfabetização. Teremos. Ribeira do Pombal. Então, ó, gente, num país como o Brasil, que são tantas situações, manter a esperança viva é em si o ato revolucionário. Isso Freire falou há quanto tempo? Então, vamos ter ato revolucionário porque a gente tem esperança, porque a gente acredita que os estudantes podem, que as famílias podem. Então, vamos para o debate. Eu já convido desde já vocês visitarem o meu canal do YouTube, Ana Virgínia, o meu Instagram, @professora Ana Virgínia. Inclusive, neste instante vai sair um vídeo aí sobre alfabetização. O meu site, www.anavirginia.com, o meu site está lá também. Se vocês entrarem no link da bio do Instagram, vocês vão encontrar lá o link do meu site, o link do canal do YouTube, o link dos vídeos de uma casa alfabetizadora, e aí a gente pode ir trocando experiência. E aí uma citação minha para vocês. Alfabetizar é conviver com a leitura escrita, gerando convivência entre as pessoas. Então, alfabetizar não é apenas mandar uma atividade para o menino marcar a letra A e a letra B, não. É relacionamento, é emoção, é sentimento, tá? É fazer valer. Então, eu quero agradecer, adoro falar para vocês, e agora, Elaine vai trazer as perguntas do chat, e a gente vai concluindo esse momento aí com o debate, viu? Espero ter contribuído. Preparei o melhor que eu tinha para vocês. Inclusive, eu posso mandar, viu, Elaine, a proposta de uma casa alfabetizadora toda escrita, com as justificativas, os objetivos, a metodologia, eu posso compartilhar com vocês e vocês podem adequar aí, se tiver interesse de fazer. Porque toda casa hoje tem que virar uma casa alfabetizadora! Vamos lá! Muito bom, muito bom. Maravilhosas as suas contribuições. Linda experiência, Ana, da Casa Alfabetizadora. Muito criativo, muito bom mesmo. Tenho certeza que contribuiu muito para aqui para o pessoal que está nesse momento assistindo, né? E muitas ideias com certeza vão surgir, porque em 2020 foi um susto, né? Como você comentou, que nós tivemos. Então, nós
realmente fizemos tudo isso, mandamos atividades impressas, mas com o passar do tempo, fomos analisando que podemos fazer muito mais, né? Então, suas contribuições nos trazem, assim, um novo olhar, né? Ampliou muito os nossos horizontes e, com certeza, vamos sim, como você mesma diz, copiar do melhor, muito importante, né? E adaptar para a realidade de cada escola. E muito bom mesmo. Nós temos aqui alguns questionamentos, os professores, né? Quem tiver aí alguma pergunta, pode já colocar no chat. Eu tenho aqui, Ana, um questionamento da professora Jandivan Ferreira, tá? Eu penso que você fez a colocação já do que ela pergunta aqui, né? Mas eu vou fazer a pergunta da professora. Ela traz a questão do incentivo, né? Você comentou sobre a formação das famílias e ela pergunta assim: como incentivar os alunos e os pais para a importância da alfabetização neste momento de pandemia, né? Então, sabemos que existem pais que não dão tanta relevância, né? Então, como podemos fazer isso? Na verdade, a gente começou a mexer muito com eles partindo deles. A gente, na verdade, foi questionando para eles o seguinte: como o senhor se sente que o senhor não lê e não escreve? Qual Uhum. a falta da leitura e da escrita na sua vida? Então, de fato, a gente começou a formação mexendo com eles. E aí eles dizendo os danos que a falta da leitura e da escrita causou e quantas dificuldades ele tem. Aí a gente fez a pergunta que não quer calar: você quer isso para seu filho? Uhum. Se dependesse de nós, seu filho estava na escola aprendendo com a gente. Só que a saída da escola do seu filho não dependeu da gente. Então, o que é que o senhor pode fazer? Teve uma família que foi pedir a uma prima que morava na outra rua: a Pro quer ajudar, eu não sei, você pode ir lá em casa e tal. Aí, quer dizer, a prima fez lá, ela disse que foi lá, viu que a menina não estava com Covid, inclusive foi para o posto, fez o exame lá. Uhum. Aí a menina ia toda tarde lá, ficar 1 hora, a menina de 15 anos, fazer atividade com a filha. Então, a gente também se surpreendeu, porque assim, mas por que a gente se surpreendeu? Porque a gente mexeu, de fato, com a emoção do pai e da mãe, sabe? A gente mostrou possibilidades que, se ele não podia, quem era que podia ajudar. Teve situações que o irmão estudava na mesma escola, então a gente também chamou o irmão e disse assim: você estuda na nossa escola, sabe que seu irmão quer aprender, você está aprendendo com a gente, como é que você não vai ajudar seu irmão? É o momento das pessoas se unirem. Então, a gente também aproveitou para falar de solidariedade, falar de empatia, que no momento desse é um vírus que veio atacar o mundo. Então, se a gente não se unisse, a gente não ia avançar. E se a gente só voltasse para a escola em 2021, eu falava, final de 2021, 2022, seu filho vai ficar o tempo todo sem estudar? Então, a gente foi mexendo mesmo com o emocional, mostrando, fazendo essa família pensar, e a gente conseguiu. A Ana, teve família que não fez nada? Teve família que não fez nada. Uhum. Mas a gente conseguiu, por exemplo, teve escolas que a gente conseguiu 17 famílias, o presidente Tancredo Neves conseguiu, em um povoado, uma professora maravilhosa chamada Rita, ela conseguiu mobilizar 19 famílias de 26 famílias, gente, foi um número alto. Talvez vocês consigam aí mobilizar 10, mas faz com quem conseguir, porque o dano já é menor. Entendeu? Para não entrar também no sofrimento de 100%. Você vai procurar todos, mas não sabe se você vai conseguir todos. Na sala de aula você conseguiria todos? É o que eu sempre digo para os professores. No presencial, a gente conseguia aprovar todos? A gente conseguia que todos aprendessem? Por que na pandemia a gente quer todos? Vamos procurar todos e vamos fazer também com quem realmente a gente vê que abraçou, que quer, que a gente está conseguindo mais. Agora tem que fazer, gente. Uhum. Se vocês conseguirem é menos um cidadão com valência analfabeto. É menos um. Se conseguir 2, é menos 2 cidadãos com valência analfabeto. É assim que a gente tem que pensar. Sim, sim, com certeza. Eu costumo dizer muito isso também, né? Se conseguir alcançar uma criança na escola, para mim está valendo a pena, né? Porque é um
cidadão que está ali lutando pelo conhecimento. Quem sabe ele não será futuro cientista, um futuro presidente do país, não é? E aquele lá que estávamos ali contribuindo com a aprendizagem. Então, Isso. é isso mesmo. Precisamos tentar atingir a todos, mas sabendo que se tiver um, já está valendo a pena, né? E a alfabetização é um processo de proximidade, gente. Quando os meninos estão na escola, a gente chama toda hora um na nossa mesa, porque a gente tem que estar ali, ó, tete a tete com ele, ó. Lê aqui para a prova. É um exercício de proximidade. Não adianta só mandar para o WhatsApp. Ah, mas a minha turma, os pais trabalham no WhatsApp. Beleza, ótimo. Glória a Deus, a turma que tem movimento no WhatsApp. Mas só o grupo do WhatsApp também é pouco. Porque a alfabetização é um processo de proximidade. Não adianta você não ficar tete a tete ali buscando no individual, porque senão não gera. Isso mesmo. Ana, o pessoal aqui está muito curioso como funciona o plantão pedagógico, né? Tá. Essa questão da aproximação mesmo do estudante. Então, a Samara está perguntando como funciona o plantão pedagógico, como se dá esse atendimento e essa organização nessa pandemia. Pronto. Eu vou mandar para a Elaine também o nosso protocolo aqui da Secretaria de Educação. O nosso protocolo ele é dividido em 3 partes. O presencial, parte 1, ou o remoto com plantão, parte 2, semipresencial, que é o que vai chegar em junho, e a presencialidade, que a gente não sabe quando, lá para 2022, quem sabe. Então, nosso protocolo é dividido em 3 partes. Então, dentro do nosso protocolo de ensino remoto, tem lá o plantão pedagógico como garantia, né, e já uma proposta da própria Secretaria de Educação. Aí eu que sou gestora, por exemplo, eu faço a organização de segunda a sexta. Então, por exemplo, lá na minha escola eu tenho 9 salas. Aí eu vejo se eu tenho 9 professores disponíveis para vir naquele dia. Professor que é grupo de risco não vem, então tem que ter todo um cuidado, né? Professor grupo de risco não vem. Então, se eu conseguir agendar 9 professores para segunda-feira, aí, de 8 às 12, é 50 minutos cada família ou cada estudante. Então, eu aproximadamente consigo marcar 4 atendimentos por turno por professor. Aí, esse professor, ele já vai com uma pauta. Tem professor que atende para orientar uma atividade. Tem professor que atende para entregar lá o que eles levam, né? É como eu falei, as palavras já recortadas, as frases, um jogo, porque esse atendimento é principalmente para as famílias e os estudantes que não têm acesso à internet. Quem tem acesso à internet, a gente já faz toda a orientação pela própria internet. Então, o professor ele só vai uma vez por semana, certo? Aí, na terça-feira, são outros professores. Mas aí, no caso das escolas que tem muito professor, como é o caso da minha. Na minha escola, são 52 professores. Então, a gente faz esse remanejamento. Mas na escola que tem poucos, aí a realidade de vocês podem ver, Maria pode ir. Maria vai 2 vezes por semana, já que ela é a única professora do primeiro ano, por exemplo. Ela pode ir 2 vezes por semana, e aí ela atende alguns estudantes na segunda, outros estudantes na quarta, porque vocês também têm que ver a quantidade, a realidade de vocês, qual é o dia que é possível ir. Mas basicamente funciona assim. E esses 50 minutos, ele tem uma pauta. A pauta é para quê? Para atender diretamente a família. A pauta é para atender o vizinho que está ajudando a família. A pauta é para atender exatamente o estudante, que realmente não tem ninguém e ele precisa. Então, nessa pauta, e com essa pauta, você dá o direcionamento. Ou você entrega material, ou você já faz um diagnóstico, enfim. O planejamento vai muito fruto do que você está vendo a necessidade da família ou do estudante. E faz toda a diferença, viu, gente? Toda a diferença. Muito bom, muito bom. Muito interessante. Ana, a professora... Eu poderia fazer uma pergunta? Sérgio? Pode Isso. sim, Sérgio. Pode fazer. Esse trabalho de atendimento pedagógico, ele é muito interessante. Porém, eu vejo um perigo muito grande aí, principalmente para os professores. Primeiro, no transporte. A gente vai estar aí com problema no transporte, né? E nós não temos, assim, um transporte, vamos dizer assim, adequado para transportar o professor até a escola.
e depois a gente vai estar atendendo, vamos dizer, um número razoável de pais, de pessoas ligadas aos alunos. Então, não é um perigo para a gente, professor? Ó, perigo, professor, eu não vejo, enquanto a ação do professor. Porque, assim, os pais são educadores, são professores. E outra coisa, os pais, eles não sabem elaborar a intervenção. Quem sabe elaborar a intervenção somos nós. Então, por mais que venha esse ensino cada vez mais se instalando, a presença do professor e a ação do professor ninguém toma, ela é essencial. Pai que é educador, ele não sabe elaborar atividade, ele não sabe elaborar intervenção, ele não sabe o nível que o menino está. Então, isso aí é uma preocupação que aí você já pode ir repensando. Agora, o transporte, sim. O transporte é uma preocupação. Por quê? O transporte de ônibus, por exemplo, eu passei 10 dias em Fortaleza e eu visitei as escolas que já voltaram no semipresencial, né? Então, o que acontece no transporte? O transporte, ele tem que ter marcação de X, por exemplo, tem o lugar da frente, aí senta no lugar o X, o outro atrás. Você vai sentar na frente do X. Isso falando do ônibus amarelinho, então tem que ter toda uma estratégia muito de biossegurança dentro do ônibus. No caso, como as crianças não voltaram para a escola, como era que o transporte acontecia? Eram nos carros das secretarias de educação. Então, nos povoados, tem professor que já mora no povoado, esse professor já atendia lá mesmo, porque ele mora lá. Aí ele ia no local da escola ou no local que tem da Secretaria de Educação para atender. O professor que não mora no povoado fazia agendamento com o carro da secretaria. Então, por exemplo, fulaninha vai hoje, fulaninha vai amanhã, quantos vão? Então, tudo isso tem que ser pensado, porque isso vocês também precisam do apoio da Secretaria Municipal de Educação, entendeu? Agora, os ônibus amarelinhos, eles só voltam quando houver a semipresencialidade e a presencialidade, que aí o município, a prefeitura, vai equipar o ônibus com toda a questão de biossegurança. Vai ter álcool na entrada do ônibus, vai ter um monitor para estar higienizando com álcool os bancos do ônibus, vai ter o X lá, os bancos é de 2 em 2. Então, o João sentou aqui, o X está aqui. Atrás, Maria senta em frente ao X e o outro fica X. Não pode sentar crianças próximas. Mas aí é uma demanda que a secretaria só vai fazer quando tiver autorização para esse retorno. Enquanto isso, os amarelinhos estão quietos e são carros mesmo da Secretaria de Educação que são usados também com agendamento e com... No caso dessa professora que eu falei, Rita, ela mora no povoado. Então, ficou mais fácil para ela. Então, assim, por isso que eu estou dizendo para vocês, Ana Virgínia, tudo isso que você está falando é para todos? Não é para todos. A gente tem que oferecer para todos. Mas essa oferta nem sempre vai chegar para todos, porque se a professora mora no povoado é uma situação, se a professora mora na sede é outra situação, se tem carro para levar toda semana é uma situação, se só tem carro para levar de 15 em 15 dias é outra situação, né? Se o menino atende online, se a família tem como ter internet para atender online é uma situação. Então, primeiro é fazer levantamento do que se tem, dos estudantes que estão sendo precisam ser alfabetizados, da característica dessa família. Por isso que eu botei lá, a primeira possibilidade é acesso ao estudante e à família. Caracterizar a realidade dessa família. Quem é que está em casa, quem é que lê, escreve, se tem internet, se tem televisão, se tem celular. Foram dados que a primeira coisa que a gente fez foi o levantamento desses dados, para, a partir disso, ver quais são as ações. Qual a ação que pode gerar na situação A, na situação B, na situação C? Entendeu? Agora, tomar o lugar do professor, Sérgio, você pode ficar tranquilo que ninguém toma nosso lugar. Ninguém. Nós somos essenciais. Obrigado pelas explicações. Nada, meu querido. Com certeza, Ana. Temos aqui também mais um questionamento, certo? Você falou, Ana, que no plantão pedagógico também é realizado o diagnóstico, né? O diagnóstico do processo de escrita, de leitura e escrita, os níveis de leitura e escrita dos estudantes. Então, aqui tem uma pergunta. Quais sugestões práticas para realizar o diagnóstico inicial e realizar o acompanhamento da aprendizagem de cada estudante no ensino remoto? Nós fizemos aqui, não no plantão pedagógico, mas conseguimos em algumas famílias via WhatsApp. Quais são suas sugestões
para esse diagnóstico. Ó, as famílias que têm acesso a vídeo, por exemplo, você mandar um vídeo pelo WhatsApp, não tem outro diagnóstico melhor do que aquele do Profa. Sim. Você ditar a lista de palavras das polissílabas para as monossílabas. Borboleta, cavalo, gato, rã. A rã pulou no rio. Não tem outro melhor. Aí, se for a mãe ou alguém da casa que for aplicar esse diagnóstico, você faz o vídeo explicando como é. Aí, geralmente, no WhatsApp, às vezes, não vai vídeo mais do que 1 minuto. Então, você faz, às vezes, 3 vídeos de 1 minuto. Ou, se a família tiver acesso a aplicativo, você faz o vídeo maior e manda, né? Se a família lê, você pode escrever o passo a passo do diagnóstico e enviar. E vai dizer, olha, eu enviei escrito, você vai ler, que às vezes tem alguém na família que lê. Aí, geralmente, eles vão ler, vão ter dúvida e vão ligar para, eu li aqui. É para eu ditar a palavra borboleta e diz que depois é para o menino ler. Como é isso? Aí a gente explica. Aí vocês podem me perguntar, Ana, isso não fica exaustivo, não? Como foi que a gente fez com os professores? No início, os professores estavam atendendo família de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não façam isso. Vocês têm que mandar para as famílias, ou por telefone, ou no WhatsApp, ou na ligação, dizendo, olha, meu horário de trabalho é de segunda a sexta, de 8 às 12. Dia de segunda-feira, eu vou fazer atendimento individual. Dia de terça, eu vou ficar a manhã toda para ligar para as famílias para tirar dúvida. Então, você faz uma rotina do seu trabalho, certo? Segunda, você vai fazer o quê? Terça, você vai fazer o quê? E aí, as famílias vão se educando e só vai procurar vocês naquele horário que você determinou. Porque, no início, até eu fiquei louca. Gente, eu estou com 38 grupos de WhatsApp só da escola no meu celular de turma. No início, eu pensei que eu fosse enlouquecer. Mas aí, ó, a experiência, né? A gente vai, aí foi. Determinando horários, disponibilizando rotina e tal. Tem aquele desavisado que manda mensagem meia-noite, você não responde. Tem aquele desavisado que manda mensagem às 18 horas, você não manda. Agora, uma situação é de uma mãe ligar ou mandar uma mensagem, eu sei que seu horário é hoje, mas eu estou no médico, vou precisar. Excepcionalmente, a senhora pode me atender às 18 horas, quando eu chego do trabalho. Aí agora é você com você. Eu faria isso. Algumas mães sentaram no meu privado e diziam, agora eu não posso, eu sei que a senhora está disponível, mas estou com a senhora... Aí eu analisava a situação, via que era uma mãe dedicada e tal, e dizia, como é você, que é uma mãe dedicada, que está numa situação, eu vou lhe atender hoje às 18 horas, mas não é meu horário de trabalho. Deixava bem claro. Então, assim, do jeito que a gente analisa as situações na escola, vocês também têm. Agora, eles se educam quando vocês começam a botar a rotina do que vocês fazem de segunda a sexta, né? Quais os horários de atendimento. Então, assim, aqui o que a gente mais faz é atender pai por ligação. Porque a gente sabe que a ligação funciona. Porque às vezes o arquivo não abre PDF no WhatsApp, o celular é ruim para aplicativo. Então, a ligação, muitas vezes, é o que faz eles entenderem. Então, a gente pode gravar o vídeo orientando o diagnóstico. A gente pode mandar escrito, passo a passo diagnóstico. Pedir para alguém da casa ler, se eles não sabem ler. Você pode fazer o podcast auditivo para botar no pendrive, para mandar caso tenha as caixinhas. E também pode ligar e dizer assim que você lê o diagnóstico, liga para mim que eu vou te explicar como é que você faz. Não vai fazer como a gente faz, não vai, gente. Mas já traz informações bacanas. Ele já fala, o menino não leu nada. Só conseguiu fazer uma letra, Eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Eu digo, foi ótimo você ver isso, para você ver que eu preciso de você para ajudar a alfabetizar seu filho. Você quer que seu filho chegue no final do ano fazendo só uma letra? Aí a ficha deles vai caindo, sabe? Então, vocês também têm que organizar uma rotina para vocês não virarem escrava do trabalho e achar que tem que atender pai e mãe de manhã, tarde e de noite. Não é assim que funciona. Tem que ter os horários certinho. E vai educando eles. Eles se educam. Só é a gente dar limite que eles se educam. Tem mais alguma coisa, meu povo? Bem, voltando ao assunto anterior da pandemia, que as pessoas no começo quando começou a pandemia, tinha bastante medo, né? Assustado. Aí teve que educar para poder colocar máscara, e as pessoas sem querer, com dificuldade de colocar máscara, se segurando.
Mas depois se acostumaram com a máscara, veio a política, né? As eleições. E aí, com as eleições, as pessoas perderam o medo de. Parece já que até que não tem mais doença, nem Covid-19, nem problema nenhum. Pois E isso é. fez com que agora tá falando em segunda onda, né? Mas eu não acho que seja segunda onda. Eu acho que as pessoas nunca acabou, na verdade. Está continuando, pessoas adoecendo, pessoas morrendo, e as pessoas, o problema é que as pessoas se acostumaram e estão achando que é normal. Tantas mortes, tanta doença. Isso fez com que as pessoas acabassem o medo, na verdade, dessa doença. E aí o problema, se as pessoas se educassem, na verdade, se preocupassem, fizesse cada um sua parte, tanto os alunos como os professores, na hora de ir no ônibus, né, para a escola, é, porque tem que ter um monitor realmente, que o aluno olhe para o monitor e diga, não posso levantar não, que aquele ali é bravo. E tem monitores, na verdade, o aluno olha e leva na brincadeira, levanta, conversa, não está nem aí. O monitor fala para sentar e o aluno não se importa. Aí tem que ter, na verdade, pessoas retadas, que falem, que olhem e o aluno já fica ali com aquele medo, respeitem e realmente não levante do seu lugar. Aí sim daria certo. Mas do jeito que está acontecendo, o professor ou o monitor fala, o motorista e o aluno não está nem se importando. Esse é o maior problema na volta às aulas, né? Mas se as pessoas tivessem educação de verdade, como deveria ter, se preocupasse realmente com essa doença, uns falam só por falar, que se preocupam, mas não se preocupam. Os que estão preocupados, estão em casa, mas tem aqueles que saem e voltam, não tá nem aí para quem ficou em casa, e na verdade eu acho que os que mais estão adoecendo e morrendo, eu acho que são os que estão ficando em casa com aquela preocupação, com aquela cautela, e os que estão saindo não estão nem aí. Mas aí, quando acontece uma morte de um ente querido, realmente começa a se preocupar. E, na verdade, nós temos que ser mais humanos e ter uma maior preocupação com cada um. E, infelizmente, depois das eleições, parece que as pessoas esqueceram que realmente está tendo várias mortes e não diminuiu o caso de mortes. Na verdade, está até pior. Sabe por quê? Porque as pessoas acabaram o medo de morrer. Estão achando que é coisa normal. É prefeito não se importando, é pais de família não se importando, deixa sua mulher, seus filhos em casa e sai no mundo. Então é complicado essa questão, né? Quando as pessoas se educarem de verdade, se preocupar com o outro, ser um ser humano de verdade, ter amor, aí sim, essa pandemia vai virar nada. Enfim, tenha um bom dia. Professor, o senhor falou de coisas muito bacanas, viu? E assim, esse acesso à escola tem que cumprir todos os protocolos. Esse atendimento mesmo nosso é com distanciamento de 1,5 m, o álcool gel na entrada, todos de máscara. Outra coisa que o nosso município fez, que o município também que eu faço consultoria, é fazer formação de todo. Aqui em Feira de Santana, os funcionários tiveram formação primeiro do que os professores. Por quê? Porque os funcionários, eles não pararam de ir para a escola. Os professores pararam, mas os funcionários não. Aqui a gente tem escala de funcionário. Os funcionários aqui só ficaram de ir para a escola quando houve lockdown ou logo no início, em março. Depois a Secretaria de Educação disse que os funcionários todos teriam que ir. A gente fez escala, claro, não todos os dias, com escalonamento. E foi por isso que eles receberam formação, em primeiro lugar, formação de toda a questão de saúde, de biossegurança. Então, assim, isso que você está falando é muito importante, porque depois das eleições realmente parece que a coisa soltou, né? Quando a gente fala de ter contato, é no sentido assim, o comércio não foi liberado, o comércio foi liberado com normas, não é isso? Então, se algumas coisas na escola estão sendo liberado com funcionário, com atendimento, por exemplo, os kits de merenda, a gente tinha que ter funcionário na escola para entregar os kits de merenda. Eu não sei como é que foi a entrega aí, mas aqui a gente tinha, a Secretaria de Educação já mandava arrumadinha, tipo uma cesta básica. A gente fazia escala por dia para não aglomerar. Havia uma ordem de entrada dos pais na escola. Acontece que todo mês a gente entrega, né? E não deixou de acontecer, mas todos os cuidados tem que ter. Então, se o comércio funciona, se restaurante funciona, e se mantém, escola pode funcionar com as suas determinações, não ainda com volta dos estudantes, porque a sala de aula
funcionando com gente, vai aumentar ainda o número de estudantes dentro da escola. Mas gestor nunca parou de trabalhar, pelo menos, não sei aí, mas aqui, gestor nunca parou de trabalhar, coordenador nunca parou de trabalhar e funcionário nunca trabalhou. O professor realmente ficou muito tempo sem a escola porque não tinha o estudante lá para ele fazer. No momento que já foi proposto o plantão, aí sim, mas mesmo assim, distanciamento, um estudante de cada vez numa sala enorme, com todos os protocolos. Então, isso que você fala, professor Manuel, é muito importante porque os cuidados de biossegurança, elas têm que caminhar paralelo com todas as ações. Ótimo, ótimo. Não pode acabar o medo, né? E não pode acabar o medo. Exatamente. Então, pessoal, já estamos chegando no nosso horário, né? Eu vou realizar aqui a última pergunta, tá bom, Ana? E aí nós vamos encerrar, já estamos chegando às 11 horas da manhã. Então, tem aqui o comentário de Arlete, também da professora Fernanda. Nazaré, por favor, desliga o seu microfone, que está dando microfone aqui, viu? Eu gostaria também de fazer uma colocação depois. Bom dia, pode-se fazer uma pergunta? Um momentinho aqui, deixa eu concluir aqui a pergunta aqui da professora Arleide. E depois você faz, aí será a última sua, viu, Nazaré? Então, ela comenta aqui, Ana, sobre a questão das atividades que retornam e que o professor identifica que não foi o estudante que respondeu, que foram as crianças, foram os pais ou algum irmão responsável que responde tudo certinho, né? E o professor sabe que o nível de escrita daquele estudante não é o que está expresso na atividade. Então, ela diz assim, como avaliar, como fazer nessa situação? Gente, essa situação acontece sem pandemia. É verdade. Sem pandemia, a gente sempre soube desses casos de que a atividade vai para casa e que algum adulto responde pela criança. Se a gente tivesse no presencial sem pandemia, o que era que eu fazia? Automaticamente eu ia tomar pé da situação, né? Conversava com a criança, perguntava como foi a situação. Se ele dissesse, o prof, foi meu irmão, foi minha irmã, eu ligaria para a família. Então, eu faria a mesma coisa agora. Olha, agora a gente não tem mais atividade de casa. O que a gente tem é orientações de atividade para fazer em casa. Então, tudo é em casa. Então, assim, como é que a gente está querendo a sua parceria e você vai e faz? Ele vai aprender o quê? Então, é de novo ligar, conversar, se conscientizar e dizer assim, olha, se na próxima vez for um adulto que for fazer, você é uma família que, infelizmente, não vai participar mais do atendimento, porque não faz sentido. Então, assim, é ligar, conversar numa boa e se tiver que tomar uma atitude mais severa, digamos assim, vai ter que tomar, gente. Porque isso aconteceria no presencial também. Quantas vezes a gente pega um caderno de um estudante nosso e sabe que não foi ele que fez? Né? Então, é conversar, tomar pé da situação, investigar e tomar as devidas providências. Não tem outro caminho, não. Aqui também acontece isso, viu? Não é só aí não, em todo lugar. Isso mesmo, é saber lidar mesmo, né, com essas situações. E última pergunta aí foi Nazaré, não foi, Nazaré? Você pode se pronunciar agora, né? Depois vamos concluir. Não é bem uma pergunta, é só assim, uma colocação que eu quero fazer. Referente aí o que a Ana comentou, dos gestores que não pararam, continuaram trabalhando. Eu quero falar assim, o professor também continuou trabalhando. Só que a diferença é que a gente não ia até a escola, mas nós trabalhamos durante todo o período, nós planejamos aulas, nós fizemos vídeos, nós fazíamos reuniões com família. Então, a diferença do gestor para o professor, que o gestor ia até a escola, e o professor não, né? Mas que continuamos o período todo trabalhando sim. Obrigada, Nazaré, pela correção. Eu, na verdade, falei isso no sentido realmente do trabalho na escola, né? Então, quando eu falei, mas assim, eu não me coloquei direito. Na verdade, quando eu socializei aqui o trabalho remoto, todo mundo trabalhou, mas na escola,
aqui, o gestor nunca deixou de ir presencialmente e funcionário também não. A única pessoa que ficou muitos meses sem ir até a escola foi o professor. Mas obrigada aí pela correção, para deixar claro que também o professor trabalhou um bocado. Verdade. Pronto. Nazaré, por favor, desligue o seu microfone. Pronto, obrigada. E é isso mesmo, né? O professor trabalhou dobrado, né? Muito, muito mesmo. Foram muitas angústias. E os gestores estavam na escola, como a Ana colocou. Aqui também aconteceu dessa forma, Ana. Os kits também foram entregues assim, com os protocolos. E os professores em casa, mas com muito trabalho, né? Muito planejamento online. Então, foi realmente um ano muito diferente e bem desafiador para todos nós, né? Então, pessoal, vamos concluir aqui o nosso encontro, né? Eu gostaria que alguém tirasse uma foto aqui, mandasse para mim, porque eu estou tirando e minha imagem não está saindo. Aí, se alguém puder tirar... Eu pedi aqui a ajuda de Cádia, que ele está aqui com a gente. Uma foto aqui, Cádia, como eu posso fazer? O pessoal aqui do Departamento Tecnológico vai nos ajudar a tirar aqui. Lembrem de ir lá, viu, gente, no meu Instagram. Me segue, visita os vídeos. Daqui a pouco vai estar saindo um vídeo aí sobre alfabetização também, um vídeo de 1 minuto. Segue lá no canal do YouTube. Inclusive, segunda-feira à noite, eu estou fazendo a formação no meu canal do YouTube gratuita, viu? Lá também no Instagram vocês fazem a inscrição. É sobre planejamento, ensino híbrido e práticas tecnológicas. É eu e Eide, outra formadora. Então, vai ser no meu canal do YouTube gratuito. Então, vocês podem participar. Faz a inscrição lá no link da bio no meu Instagram, tá bom? Que maravilha, maravilha. Vamos todos participar. Eu vou mandar para a Elaine o card, vou mandar o link também. Tá? Pronto. Irei divulgar a todas as suas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Pessoal, então, agradeço imensamente a participação de todos, né? Não esquecendo que hoje à noite, às 6 horas, às 18 horas, teremos a palestra ao vivo com Max Hettinger, viu? No canal do YouTube da SEMI, da Secretaria Municipal de Educação. Então, estamos aí divulgando. Será muito proveitoso. E hoje, né? Muito obrigada, Ana. Foi maravilhosa as suas contribuições. Tenho certeza que serão seguidas aí, né? As suas ideias. Vamos colocar em prática, tá? E certamente foi muito bom mesmo. Obrigada a todos os professores, tá? Por esse momento. E beijos para todos. Espero que tenhamos outros encontros como este. Vai me convidar, que eu estou aqui. Com certeza. Você é sempre bem-vinda e querida aqui. Os slides já estão com a Elaine. Quem quiser pode pegar na mão de Elaine, tá certo? Neuminha na boca da mata está perguntando que hora é a merenda. Cafezinho aqui para vocês. Cafezinho, hein? Então, pessoal, beijos, viu? Que tenham um ótimo ano letivo agora em 2021 e até breve. Feliz ano de 2021. Abraços virtuais para todos vocês. Obrigado. Tchau. Esse ano de 2021 Obrigada. vai ser, com certeza, um ano proveitoso, né? Bem melhor do que 2020, pela questão de que 2020 foi um susto, começo da pandemia, não sabíamos lidar com isso, né? E agora, com certeza, vamos lidar de forma melhor, né? E vai dar tudo certo. Vai ser um ano mais proveitoso, vai sim, com certeza. Professor Manuel é referência aí, vai arrasar 2021 com fé em Deus, aí junto com a galera. Sim, Manuel é potência, hein, Manuel? Bombar tem potência. Até breve. Tô com muita saudade de você, viu, minha pequenininha? Maria José, beijos. Tchau. Tchau.